Você já parou para pensar por que nossa geração é a primeira na história a testemunhar todos os sinais proféticos acontecendo ao mesmo tempo? Enquanto a maioria das pessoas vive como se tivesse décadas pela frente, algo extraordinário está acontecendo, bem debaixo dos nossos narizes, e 99% dos cristãos nem percebem. Aqui está a verdade que pode chocar você. Existem exatamente 1850 profecias bíblicas que estão se cumprindo agora. Neste exato momento, enquanto você lê estas palavras, não é coincidência que Israel renasceu como nação em 1948, que a tecnologia permite controle global total, que terremotos e pestilências se multiplicaram e que o engano espiritual atingiu níveis nunca vistos antes. Mas a pergunta que não quer calar é se Jesus realmente pode voltar a qualquer momento. Por que a maioria dos cristãos vive como se tivesse garantia de mais 50 anos de vida? Por que tantos toleram pecados que sabem que os afastam de Deus? Por que preferem entretenimento secular a crescimento espiritual? A resposta é simples e perturbadora. Eles não acreditam de verdade que estamos no último capítulo da história humana. Mas e se eu te provar, com evidências bíblicas irrefutáveis, que você faz parte da geração mais privilegiada e ao mesmo tempo mais responsável de todos os tempos? Prepare-se para descobrir por que nossa geração não é apenas especial, ela é única, e quando você entender isso, sua vida nunca mais será a mesma. Imagine só, durante mais de 2000 anos, o povo judeu viveu espalhado pelo mundo, sem pátria, sem território, sem identidade nacional. Então, em 14 de maio de 1948, aconteceu algo que muitos consideravam impossível. Israel renasceu como nação em apenas um dia. Essa não foi uma coincidência histórica, mas o cumprimento literal de uma profecia milenar que estava escrita em Isaías 66:8. Pode uma nação nascer num só dia? A resposta da história foi um retumbante sim, e isso mudou completamente o cenário profético mundial. Esse evento singular marca o início de uma nova era, onde as antigas profecias começaram a se desenrolar diante dos nossos olhos. A tecnologia que temos hoje nas mãos transformou completamente nossa capacidade de compreender e testemunhar o cumprimento das profecias bíblicas. Pense nisso. Quando João escreveu no Apocalipse sobre o mundo inteiro vendo as duas testemunhas mortas em Jerusalém, como isso seria possível há 100 anos atrás? Hoje, qualquer pessoa com um smartphone pode assistir eventos ao vivo do outro lado do mundo, em tempo real. A inteligência artificial está processando informações numa velocidade jamais imaginada, conectando pontos que antes pareciam impossíveis de unir. Essa infraestrutura tecnológica não surgiu por acaso. Ela está preparando o palco para que as profecias mais complexas se cumpram literalmente. O que parecia metafórico para gerações passadas, agora se revela como descrições precisas de nossa realidade. Nunca antes na história da humanidade estivemos tão próximos de presenciar o cumprimento simultâneo de tantas profecias bíblicas. O retorno de Israel não foi apenas um evento político, mas o sinal que abriu as comportas proféticas dos últimos tempos. Desde 1948, temos visto uma aceleração impressionante no cumprimento das Escrituras, desde os sinais nos céus até as transformações sociais e espirituais que Jesus predisse. Os especialistas em profecia bíblica identificaram cerca de 1850 profecias já cumpridas, e muitas outras se desenrolando diante de nós neste exato momento. Mas há algo ainda mais intrigante que está acontecendo nos bastidores dessa grande preparação profética. Jesus não deixou sua igreja desavisada sobre os perigos que enfrentaríamos nos últimos dias. Pelo contrário, ele foi extremamente específico sobre os sinais que marcariam nossa geração. Em Mateus 24, Cristo alertou que o engano seria a marca registrada dos tempos finais, e que muitos seriam desviados do caminho verdadeiro. A palavra grega planal que Jesus usou é fascinante. Ela significa literalmente vagar sem rumo, como um viajante que perdeu completamente o norte. Hoje vemos isso acontecendo em escala global. Cristãos que conhecem a Bíblia, mas estão sendo sutilmente desviados por doutrinas que parecem corretas na superfície. O próprio Jesus disse que, se fosse possível, até os escolhidos seriam enganados. Imagine a sofisticação desse engano. O esfriamento do amor entre os cristãos que Jesus profetizou está acontecendo bem diante dos nossos olhos. E é mais sutil do que imaginamos. Não se trata apenas de conflitos abertos ou divisões denominacionais, é algo muito mais profundo e perigoso. Observe as igrejas ao seu redor. Quantas ainda pregam sobre santidade, sobre o custo do discipulado, sobre a necessidade de morrer para si mesmo? Muitas substituíram essas verdades por mensagens motivacionais, que fazem as pessoas se sentirem bem consigo mesmas.
O amor genuíno, que Jesus disse que seria a marca dos seus discípulos, está sendo substituído por uma tolerância superficial que aceita qualquer coisa em nome da unidade. Esse esfriamento não acontece de uma hora para outra. Menos é um processo gradual, como uma panela que vai esquentando lentamente. A grande pergunta que devemos fazer é: como podemos discernir entre o verdadeiro e o falso numa era de tanto engano? Jesus nos deu a resposta, pela palavra de Deus e pelos frutos que cada ensinamento produz. Quando uma doutrina te afasta da cruz, da santidade, da dependência de Deus, você pode ter certeza que não vem do Espírito Santo. Os falsos profetas de hoje não aparecem com chifres e tridente. Eles usam linguagem bíblica, citam versículos e até fazem milagres. Mas observe o que eles enfatizam. Será que é a glória de Deus ou a exaltação do homem? Será que é o arrependimento ou apenas a prosperidade? Essa capacidade de discernimento nunca foi tão crucial quanto agora, porque os sinais apontam para algo ainda mais alarmante. A expectativa da volta de Jesus não é apenas uma doutrina teológica, é o combustível mais poderoso para uma vida de santidade que existe. Quando alguém verdadeiramente acredita que Cristo pode voltar a qualquer momento, isso muda completamente sua perspectiva sobre tudo. As prioridades se reorganizam, os valores se purificam, e aquelas coisas que pareciam tão importantes de repente perdem o brilho. João escreveu em sua primeira carta que todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Note que não é uma purificação forçada ou legalista menos. É uma consequência natural de quem realmente espera encontrar Jesus face a face. É como quando você sabe que uma visita especial está chegando. Você naturalmente arruma a casa, se prepara, fica em estado de prontidão. Infelizmente, o que vemos hoje em muitas igrejas é exatamente o oposto. Uma mornidão espiritual que revela a ausência dessa esperança genuína. Especialmente entre os jovens cristãos, há uma acomodação perigosa. Uma vida cristã que se tornou apenas um compartimento da vida, não o centro dela. Eles conhecem as doutrinas, participam dos cultos, mas vivem exatamente como os descrentes em suas escolhas diárias. Essa mornidão não é apenas um problema comportamental, é um termômetro espiritual que indica que a chama da esperança se apagou. Quando você realmente acredita que Jesus pode voltar hoje, você não consegue viver de qualquer jeito. Você se torna vigilante, não por medo, mas por amor e reverência. A vigilância espiritual que Jesus nos chamou para ter não é uma paranoia religiosa, mas uma atitude constante, de prontidão e expectativa. Pense num bombeiro que está sempre pronto para atender uma emergência, menos ele não. Vive em pânico, mas em estado de alerta, preparado. Da mesma forma, um cristão que espera genuinamente pela volta de Jesus, vive numa vigilância cheia de alegria e propósito. Ele examina regularmente seu coração, confessa seus pecados rapidamente, mantém seus relacionamentos em ordem e investe no que tem valor eterno. Essa não é uma vida de tensão, mas de liberdade, menos a liberdade de viver com um fim em mente. Mas essa vigilância se torna ainda mais necessária quando observamos as tendências espirituais que estão se espalhando pelo mundo cristão. O apóstolo Paulo foi muito claro em suas cartas aos Tessalonicenses. Antes da volta de Jesus, haveria uma grande apostasia, um abandono massivo da fé verdadeira. Mas essa apostasia não seria óbvia, como imaginamos. Não seria um exército de ateus marchando contra as igrejas, seria muito mais sutil e perigosa. Seria dentro das próprias igrejas, com pessoas que continuariam se chamando cristãs, mas rejeitariam a sã doutrina. Paulo descreveu exatamente o que estamos vendo hoje, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo ouvidos adoçados, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias cobiças. É impressionante como essa profecia se cumpre literalmente nos nossos dias, com igrejas lotadas de pessoas que querem ouvir apenas o que agrada aos ouvidos. A verdade bíblica está sendo sistematicamente diluída por doutrinas motivacionais que transformaram o evangelho numa terapia de autoajuda. Observe quantos sermões hoje focam mais no potencial humano do que na graça divina, mais na prosperidade terrena do que na eternidade, mais no que Deus pode fazer por você do que no que você deve fazer por Deus. Essas mensagens são atraentes porque alimentam o ego e prometem soluções fáceis para problemas complexos. Mas elas roubam das pessoas a verdadeira experiência de salvação, que começa com o reconhecimento de nossa total dependência de Cristo. É como trocar um diamante genuíno por bijuteria barata, menos pode brilhar mais, mas não tem valor real. A fé cristã autêntica sempre exigiu renúncia, cruz, morrer para si mesmo, menos conceitos que se tornaram impopulares,
até mesmo nos púlpitos. O perigo dessa apostasia moderna não está apenas no que ela ensina, mas no que ela omite. Quantas igrejas ainda pregam sobre o inferno, sobre julgamento, sobre a necessidade de nascer de novo? Quantas ainda chamam o pecado pelo nome, exigem arrependimento genuíno e apresentam Jesus como Senhor antes de Salvador? A apostasia de hoje é sofisticada porque mistura verdades bíblicas com mentiras sedutoras, criando uma versão adocicada do cristianismo que satisfaz a carne, mas deixa a alma faminta. É como uma vitamina, que tem gosto bom, mas não tem os nutrientes essenciais. Você se sente satisfeito, mas continua desnutrido espiritualmente. E enquanto essa apostasia se espalha, algo ainda mais alarmante está acontecendo no mundo da tecnologia. O avanço tecnológico que testemunhamos hoje não é apenas progresso científico, é a preparação literal do palco para o cumprimento das profecias sobre o governo mundial do Anticristo. Pense nisso. Há apenas 50 anos, seria impossível imaginar um sistema que pudesse controlar todas as transações comerciais do planeta, monitorar cada movimento das pessoas e até mesmo influenciar seus pensamentos através de algoritmos. Hoje, isso não é ficção científica, menos é nossa realidade diária. A biometria está em todos os nossos dispositivos, os pagamentos digitais estão substituindo o dinheiro físico, e a inteligência artificial está tomando decisões que afetam nossas vidas. O que a Bíblia descreve em Apocalipse 13, sobre a marca da besta e o controle econômico global, não é mais uma possibilidade distante, é uma infraestrutura que está sendo construída agora, diante dos nossos olhos. A velocidade com que a sociedade está aceitando essa vigilância digital é impressionante e alarmante ao mesmo tempo. Voluntariamente entregamos nossos dados pessoais, nossa localização, nossos padrões de comportamento e até nossos pensamentos íntimos para empresas que sabem mais sobre nós do que nós mesmos. Cada curtida no Facebook, cada busca no Google, cada compra online está alimentando algoritmos que podem prever e influenciar nosso comportamento futuro. E o mais assustador, a maioria das pessoas não apenas aceita isso, mas considera conveniente. É como se estivéssemos construindo nossa própria prisão digital, tijolo por tijolo, achando que estamos ganhando comodidade. Essa aceitação massiva da vigilância e controle digital está preparando a humanidade para aceitar o sistema global de controle que a Bíblia profetizou. O que deveria nos assustar não é apenas a tecnologia em si, mas a rapidez com que ela está sendo implementada e aceita globalmente. Em poucos anos, saltamos do dinheiro físico para pagamentos digitais, dos telefones analógicos para smartphones que nos rastreiam 24 horas por dia, da privacidade para a exposição total de nossas vidas. E agora, com a inteligência artificial, estamos criando sistemas que podem pensar, aprender e até mesmo tomar decisões por nós. Imagine um governo mundial que controle toda essa infraestrutura, menos ele saberia onde você está, o que você compra, com quem você fala, e até mesmo o que você pensa. Isso não é paranoia, é simplesmente conectar os pontos entre o que já existe e o que a Bíblia profetizou. Mas há um perigo ainda mais sutil que está minando a resistência espiritual das pessoas. A pornografia se tornou a droga mais viciante e destrutiva da nossa geração. E o mais alarmante é que ela está sendo normalizada, até mesmo dentro das igrejas. Estamos falando de uma indústria que movimenta bilhões de dólares, explorando a dignidade humana, destruindo famílias e corrompendo a mente de milhões de pessoas, incluindo crianças. Jesus foi categórico ao dizer que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Não há meio termo aqui? Ou você luta contra isso com todas as suas forças, ou você se torna escravo dessa corrupção. A pornografia não é apenas um deslize ou fraqueza humana. É uma rebelião direta contra o design de Deus para a sexualidade humana. E a tolerância a esse pecado está minando a força espiritual de toda uma geração de cristãos. O que torna a pornografia especialmente perigosa é sua capacidade de reprogramar completamente o cérebro humano, criando padrões de pensamento que destroem a capacidade de intimidade genuína. Quando alguém consome pornografia regularmente, está literalmente treinando seu cérebro para objetificar outras pessoas, para buscar gratificação instantânea e para viver numa fantasia que nunca pode ser satisfeita na realidade. Isso não afeta apenas a vida sexual, contamina toda a forma como a pessoa se relaciona com outros seres humanos. Um cristão que tolera pornografia em sua vida está voluntariamente se colocando sob uma fortaleza demoníaca que o impedirá de experimentar a verdadeira liberdade em Cristo. É como tentar dirigir um carro com os freios travados. Você pode até se mover, mas nunca chegará ao seu destino. A batalha contra a pornografia não é apenas uma questão de força de vontade. É uma guerra espiritual que requer estratégias específicas e comprometimento total. Primeiro,
você precisa reconhecer que não consegue vencer essa luta sozinho, precisa da ajuda de Deus e de pessoas de confiança. Instale filtros em todos os seus dispositivos, seja transparente com um mentor ou cônjuge sobre suas lutas e desenvolva disciplinas espirituais que fortaleçam sua mente. Quando a tentação vier, fuja, literalmente saia do ambiente, vá caminhar, ligue para um amigo. Memorize versículos como Salmo 119, 9 e 1 Coríntios 10 e 13, para usar como armas espirituais. A vitória é possível, mas requer uma decisão radical de não tolerar nem mesmo os primeiros sinais de tentação. Essa batalha pessoal contra o pecado se torna ainda mais urgente quando consideramos o padrão geral de caráter que devemos desenvolver. O caráter cristão não se desenvolve por acaso, é resultado de decisões diárias e intencionais de alinhar nossa vida com os princípios eternos da Palavra de Deus, numa era onde tudo muda rapidamente, onde valores são relativizados e onde a própria verdade é questionada. O cristão precisa ser como uma árvore plantada junto às correntes de água. As promessas de Deus não são apenas consolações bonitas para momentos difíceis. São fundamentos sólidos sobre os quais construímos uma vida que resiste às tempestades. Quando você se firma nas promessas bíblicas, como Romanos 8:28 ou Jeremias 2:9-11, você não está apenas se consolando, está estabelecendo sua identidade na rocha inabalável da verdade divina. Isso significa estudar a Bíblia não como um ritual religioso, mas como um soldado que conhece suas armas e estratégias de guerra. As distrações seculares de nossa época são como ladrões silenciosos que roubam nossa atenção da eternidade, fazendo-nos viver como se esta vida fosse tudo o que existe. Redes sociais, entretenimento, consumismo e até mesmo preocupações legítimas podem se tornar ídolos que competem com Deus pelo trono do nosso coração. Observe quanto tempo você gasta rolando feeds infinitos comparado com o tempo que dedica à oração e meditação na palavra. Quantas horas você investe em séries, filmes e jogos, versus quanto tempo você usa para crescer espiritualmente? Não se trata de legalismo, mas de prioridades. Se você realmente acredita que Jesus pode voltar a qualquer momento, suas escolhas de tempo naturalmente refletirão essa crença. É como uma pessoa que está se preparando para uma entrevista importante. Ela naturalmente reorganiza sua agenda para focar no que realmente importa. Desenvolver o caráter de Cristo significa tomar decisões práticas e específicas que moldam nossa semelhança com Ele. Comece estabelecendo uma rotina diária de oração e leitura bíblica, não como obrigação, mas como encontro íntimo com Deus. Pratique o perdão imediatamente quando alguém te ofender, em vez de cultivar ressentimentos. Seja generoso com seu tempo e recursos, ajudando pessoas que não podem retribuir. Fale a verdade em amor, mesmo quando é desconfortável. Busque a santidade em áreas específicas, suas palavras, seus pensamentos, seu uso do dinheiro, seus relacionamentos. Lembre-se que caráter é quem você é quando ninguém está olhando. É a soma de suas escolhas privadas ao longo do tempo. E é exatamente esse caráter desenvolvido que nos preparará para o que está por vir. Os sinais que Jesus e os profetas descreveram para os últimos dias não são mais profecias distantes. São manchetes dos jornais de hoje. Terremotos em lugares inusitados, fenômenos climáticos extremos, pestilências globais que param o mundo inteiro, e um aumento exponencial do engano em todas as esferas da sociedade. Cada noticiário parece confirmar que estamos vivendo exatamente o que foi profetizado há 2000 anos. Não é coincidência que nossa geração seja a primeira na história a testemunhar todos esses sinais acontecendo simultaneamente. É como se estivéssemos lendo o último capítulo de um livro fascinante, onde todas as linhas narrativas se encontram e o clímax se aproxima rapidamente. A intensidade e a frequência desses eventos não são normais. Eles estão se acelerando, exatamente como Jesus disse que aconteceria nos últimos dias. Viver com a consciência de que estamos no último capítulo da história humana muda completamente nossa perspectiva sobre tudo. Suddenly, aquela discussão sobre qual carro comprar perde importância diante da eternidade. Aquele ressentimento que você está cultivando contra alguém se torna irrelevante quando você percebe que pode encontrar Jesus a qualquer momento. Aqueles sonhos e planos que você fez pensando em décadas futuras precisam ser reavaliados à luz da proximidade do arrebatamento. Não se trata de paranoia ou pessimismo, é sabedoria espiritual. É como um viajante que percebe que está chegando ao destino final. Ele naturalmente começa a se preparar para desembarcar. Arruma suas bagagens e fica atento aos sinais de que a jornada está terminando. Essa consciência não deve gerar medo, mas expectativa cheia de alegria. A grande pergunta não é se Jesus vai voltar,
mas quando, e todos os sinais apontam para muito em breve. Por isso, precisamos viver em estado de prontidão constante, não baseado em nossos méritos ou perfeição, mas na graça abundante de Cristo. O arrebatamento não é um prêmio para cristãos perfeitos, é a esperança gloriosa de todos aqueles que colocaram sua fé em Jesus Cristo como Salvador. Mas essa graça não é licença para relaxar espiritualmente. É motivação para viver com propósito eterno. Cada dia que passa pode ser o último dia da era da igreja na terra. Cada oração pode ser a última, antes do encontro face a face com Jesus. Cada oportunidade de compartilhar o Evangelho pode ser a última chance de alguém ouvir sobre salvação. Quando você realmente entende que estamos no último capítulo, cada momento se torna precioso, cada decisão se torna significativa, e cada dia se torna uma oportunidade única de glorificar a Deus enquanto ainda há tempo. Agora você conhece a verdade que poucos cristãos realmente compreendem. Somos a última geração antes da volta de Jesus. E isso não é apenas uma possibilidade. É uma certeza baseada no cumprimento literal de 1850 profecias bíblicas. Mas conhecer essa verdade traz uma responsabilidade tremenda. A pergunta não é mais será que Jesus vai voltar? A pergunta é, como você vai viver sabendo que ele pode voltar hoje? Olhe para sua vida neste momento. Você está vivendo como alguém que pode encontrar Jesus face a face nas próximas 24 horas? Seus relacionamentos estão em ordem? Seus pecados estão confessados? Sua agenda reflete prioridades eternas ou temporais? Pare um momento e seja brutalmente honesto consigo mesmo. O que você precisa mudar hoje? Para estar verdadeiramente preparado para o arrebatamento, que pecado você precisa abandonar? Que relacionamento precisa restaurar? Que tempo perdido com futilidades precisa ser redirecionado para o que realmente importa? Não deixe para amanhã o que pode ser o último dia da era da graça. Não seja como as virgens loucas que foram pegas desprevenidas. Você tem conhecimento. Agora precisa de ação! E se este conteúdo abriu seus olhos para a realidade profética que estamos vivendo, se inscreva no canal e ative as notificações. Porque se estamos realmente no último capítulo, você não pode perder nenhum insight que pode prepará-lo para o que está por vir. Sua eternidade pode depender das decisões que você tomar nas próximas horas. O que você vai escolher?